período de 130 anos de imigração italiana, se calcula que o Brasil recebeu cerca de 1 milhão de italianos. Depois de São Paulo e Rio Grande do Sul, Minas Gerais foi o terceiro estado que mais recebeu imigrantes italianos. Apesar da importância deste fenômeno, em Minas, os estudos e pesquisas sobre o assunto sempre foram muito escassos. Foi para preencher esta lacuna que, em 2005, a Associação Ponte Entre Culturas idealizou o Seminário de Imigração Italiana em Minas Gerais. Nestes 15 anos, o seminário permitiu divulgar, incentivar e reunir pesquisas, informações e dados demográficos, socioeconômicos e históricos sobre as diversas contribuições dos imigrantes italianos em solo mineiro, mostrando o valor deste patrimônio, tanto para os mineiros e os brasileiros, quanto para os italianos. O evento tem rigor acadêmico e científico, porém, extrapola o âmbito acadêmico e abrange o público em geral, buscando as contribuições dos protagonistas desta história e seus descendentes, através de memórias familiares e coletivas, contribuindo para popularizar o acesso à cultura e ao conhecimento. Em 2019, o seminário foi realizado pela primeira vez no sul de Minas, em uma pequena cidade chamada Andradas, situada na zona de fronteira com o estado de São Paulo. Em Andradas, antiga Vila Caracol, cerca de 70% da população tem raízes italianas e mantém um forte vínculo afetivo e cultural com suas origens. O transbordamento destes imigrantes do estado de São Paulo para Minas escapa dos registros oficiais das hospedarias de imigrantes e dos registros portuários. Portanto, os novos dados contribuem para valorar a tese de que o número de imigrantes italianos que se estabeleceram em Minas Gerais foi bem maior daquele contabilizado até hoje. O ano passado, em Belo Horizonte, o Círculo Italiano de Andradas apresentou uma pesquisa muito interessante e inédita que trouxe luz sobre os aspectos da imigração no Sul que a gente desconhecia, que foi realizada pelo historiador de Andradas, o Dr. Carlos Rovaron. Achamos que Andradas seria a cidade ideal para receber o seminário, em função dessa pesquisa e pelas características também da cidade que a gente foi conhecendo aos poucos, 70% da população de origem italiana. Quando nós do Círculo começamos a pesquisa, nós percebemos que o fluxo de imigrantes que veio para São João da Boa Vista era um fluxo muito significativo, muito numeroso. A questão era, então, explicar que agente político e econômico esteve por trás dessa imigração, que era uma mão de obra extremamente disputada. Então, no caso, nós descobrimos que os agentes que estiveram por trás dessa imigração que veio para São João da Boa Vista, por trás desse pioneirismo de São João, foi o Martinho da Silva Prado, que era presidente da Sociedade Promotora de Imigração, e também acionista da Estrada de Ferro Mogiana, da amizade desse personagem paulista com o Joaquim José de Oliveira, de São João da Boa Vista, que era irmão do Ernesto Oliveira, que para nós é muito importante. Muitos dos imigrantes que vieram para Andradas saíram das fazendas do coronel Ernesto Oliveira. A maioria das famílias de imigrantes trabalhava em fazendas do estado de São Paulo, entre elas a Fazenda do Refúgio. Tínhamos em São João da Boa Vista 33 fazendas que receberam fortemente a imigração italiana. Muitas delas na divisa de São João com Andradas. Então a gente percebe que a imigração italiana em Andradas, pela história, pelas pesquisas, ela parte do leste paulista. Os imigrantes que chegam ou em Mogi Guaçu ou em São João da Boa Vista acabam vindo para Andradas. Quem não conhece a história, não sabe viver o presente e não vai ter futuro.
é um chavão, muita gente fala isso, mas é verdade, nós precisamos conhecer a história. Nós precisamos saber as nossas origens, as nossas influências, porque somos o que somos, porque podemos ser melhores, né? Então isso que está acontecendo hoje em Andradas é algo espetacular. Os italianos mudaram para Andradas devido à possibilidade de adquirir pequenas propriedades. Assim, a imigração italiana na região influiu na estrutura fundiária, transformando as grandes propriedades em pequenas propriedades, onde até hoje predomina a agricultura familiar e a policultura, com ênfase na cafeicultura. Quando os italianos chegaram aqui na nossa região, eles vieram principalmente por São João da Boa Vista. E a cultura predominante nessa época em São João era o café. E esse bairro foi colonizado em 1908 por meus avós, Sexto Crocíquio e Catarina Crocíquio. E a colonização que se deu nos nossos bisavós influenciou toda a nossa região. Hoje a Serra dos Limas mantém essa característica da agricultura familiar. Temos produtores que têm pouca terra, mas terra produtiva, o qual o produtor vai, né, o filho vai, o neto vai, compra uma terra, né, coloca ali a sua morada, né, faz sua estrutura, planta a sua lavoura de café e dali ele tira o seu sustento para a sua família. Na região, existem numerosos cursos de ciências agrárias, bem como associações e cooperativas de agricultores, muitas das quais se dedicam à agricultura orgânica e ao processo de certificação coletiva. Nos primeiros tempos, os italianos se dedicaram à vitivinicultura, que se desenvolveu bastante até meados do século passado, quando Andradas se tornou um dos maiores centros brasileiros de produção do vinho, sendo conhecida até hoje como Terra do Vinho. Além disso, a região possui uma grande vocação turística, sediando importantes eventos internacionais e é também uma etapa do Caminho da Fé, inspirado no Caminho de Santiago. Então, gente, a partir dos anos 40, Andradas já se torna a primeira produtora estadual de vinhos e a segunda zona produtora do Brasil, né? E isso muito por causa dessas grandes famílias italianas, grandes no sentido de numerosas, que produziam vinho em suas pequenas propriedades e que, com esse vinho, com essa interferência estatal, esse incentivo, que elas conseguiriam o quê? Conseguir mercados cada vez maiores no Sudeste brasileiro. Dia 16 de agosto de 1888, meu bisavô Modesto Stella e meu tetravô Valentino Stella chegaram no Brasil para trabalhar nas lavouras de café dos Barões do Café aqui na Serra da Mantiqueira Paulista. No caso, eles foram trabalhar numa fazenda em São João da Boa Vista. Em 1910 eles vieram para cá, para Andradas, junto com muitas outras famílias. E meu bisavô comprou esse sítio de 10 hectares e começaram já no plantio de uva, coisa pouca para fazer o vinho de consumo. Aí chegando aqui, a primeira coisa que eles fizeram foi essa casa onde hoje nós recebemos turistas, né? Mas a gente quer trazer as pessoas aqui, onde que tudo começou, nessa casa, onde que tem um monte de histórias. Então hoje o sítio está todo plantado de uva e é disso aqui que a gente vive. E então essa é a história da família Stella aqui no Brasil. Tais características nortearam a escolha das temáticas abordadas na 9ª edição do seminário e a escolha dos trabalhos selecionados através do edital lançado em abril de 2019. Nas 3 semanas que antecedem o seminário, realizamos o mini-curso que teve as inscrições esgotadas, com grande sucesso de público, contando com a presença de numerosos professores da rede pública e pessoas de todas as idades e de todas as áreas.
O seminário aconteceu nos dias 20, 21 e 22 de setembro. O evento começou com uma homenagem aos imigrantes italianos. Uma homenagem oficial aos descendentes mais anciãos que residem no município, depositários da memória e da história oral de seus antepassados. Me senti muito feliz, emocionada. Os meus avós, por parte do meu pai, eles moravam na Europa, na Itália, região que chamava Calábria. Eles levaram 40 dias para chegar no Brasil. E la presenza dell'Italia qui in Minas Gerais sarà sempre più forte nei prossimi anni. Paralelamente às palestras e mesas redondas, aconteceram outras atividades: visitas culturais, sítio Estivanin e passarelas da cultura, e lançamentos de livros com presença dos autores. No sábado, na Câmara Municipal, após o pronunciamento e saudações do prefeito municipal de Andradas, Rodrigo Aparecido Lopes, e do cônsul da Itália, em Belo Horizonte, Dario Savarese, começaram as sessões de mesas redondas, palestras e debates. No domingo, a programação foi dedicada à apresentação do modelo e experiência italiana no agroturismo, com as palestras de 2 especialistas italianos. Che cosa possiamo dire sull'agriturismo? Per esempio, intanto che è considerata la principale innovazione in agricoltura. Molti la considerano la vera e la più importante innovazione che c'è stata nell'agricoltura italiana degli ultimi 50 anni. E quindi l'Italia su questo tema è diventato un punto di riferimento internazionale. Molti ci chiedono, abbiamo visite da tutta Europa, è un caso veramente di successo che è stato l'agriturismo italiano, come il Made in Italy che si dice per altre cose. Ecco, è un esempio veramente interessante in questa chiave. In realtà all'inizio si pensava che l'agriturismo fosse un'esperienza molto piccola, molto elitaria, invece è presto diventato un fenomeno di massa e soprattutto si è estesa anche alla piccola proprietà, all'azienda familiare, che ha puntato sull'agriturismo per poter realizzare nuovi posti di lavoro. Questo modello ha funzionato ed è oggi studiato un po' in tutto il mondo. Em seguida, com o tema Café, Memória e Turismo, foram apresentadas as 2 últimas palestras. Todas as atividades foram gratuitas e contaram com a transmissão ao vivo, tradução simultânea e tradução em libras. Hoje nós somos resultado de todos aqueles sonhos, desafios, sofrimentos dos nossos antepassados. Hoje nós estamos tratando dos antepassados italianos, né? Muitos aqui têm muitos outros ancestrais de diversas origens étnicas. E daqui 100 anos que nós deixaremos para aqueles que virão, né? Da minha parte, de muitos daqueles que estão trabalhando comigo, com amizade e com parcerias de trabalho, o que a gente quer é deixar um mundo com meio ambiente mais cuidado, com menos veneno e maior qualidade de vida e saúde para cada um. Muito obrigado.
mais um. Tenho meu pequeno sítio bem distante da cidade. Aqui vivo com minha família, com os meus vizinhos e a felicidade. Levamos uma vida simples, mas nunca faltou pão em nossa mesa. Aqui tudo é tão bonito, mas o nosso Deus é a maior. A nossa água é cristalina e chega encanada direto da fonte. Por todos os lados que olho, vejo a natureza brilhar sobre os montes. Aqui em nossa região, lavoura de café que se vê bastante. Tem trabalho para toda a família, também para os nossos irmãos.